Você vai comigo aí, na Bíblia, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene. Só isso. Você deve estar perguntando o que esse homem vai tirar, que só deu tetrarca aqui no negócio. Pois é, só isso. Eu vou ler de novo, para que não paire nenhuma dúvida, viu? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene, ponto final. Tudo bem? Deixa a Biblinha aberta aí, de boa. Vamos orar. Senhor e Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, estamos todos reunidos em uma só voz, em um só Espírito, em um só batismo, em um só Senhor, em uma só oração, em um só clamor. Meu Deus, nós queremos tomar posse do conhecimento, da gnose que vem do Senhor, e nós queremos receber em Cristo Jesus esse maná, esse azeite quente que vem do céu, que possa mesmo ser derramado sobre a nossa vida, aquecendo os nossos corações, nos dando visão aclarada dos fatos, nos permitindo, Senhor, perscrutar cada ensino, cada ponto e cada vírgula, cada revelação contida na Tua palavra. Nessa noite nos ilumina e nos permita, em nome de Jesus, falar da parte do Senhor. Amém. Deus abençoe. Querido irmão, será que a gente consegue extrair algum tesouro dessa lista de nomes aqui? Se você olhar bem, não tem nome de apóstolo, não tem nome de Jesus, não tem nome de Jeová, só gente desconhecida, mas você vai entender já já. Mais ou menos, tá? No ano 5 da era cristã, nasciam duas crianças. Faz assim comigo, ó, todo mundo. Ok, de novo. Mais uma vez. Acabaram de nascer 60 crianças no mundo. A cada estalar de dedos, 20 crianças nascem. É o tempo que se gasta para nascer 20 crianças no globo. São 7 bilhões de habitantes, 3 bilhões e meio de mulheres. Pelo menos 1 bilhão e meio de mulheres estão grávidas. Desse 1 bilhão e meio de mulheres, pelo menos 10 ou 15% estão dando à luz agora. Está entendendo? Há 2000 anos atrás, num estalar de dedos, 2 crianças nasceram. Teoricamente, no mesmo instante. Uma criança nasce na Espanha, província romana. Outra criança nasce em Nazaré, província romana. Uma com o futuro de governar, a outra com o futuro de governar. Uma defendendo os interesses desse mundo, a outra defendendo os interesses do Pai. As duas crianças se encontram e elas têm praticamente a mesma idade, possivelmente a mesma idade. Uma delas se chamava Pôncio Pilatos, a outra se chamava Jesus. Nos filmes que nós assistimos aí do Mel Gibson, pelo mundo afora, se coloca um Pôncio Pilatos muito adulto. Eu não sei qual foi a fonte histórica que ele pesquisou, mas nós temos pelo menos 3 homens confiáveis que falaram muito de Pôncio Pilatos e de Jesus também. Um chamado Flávio Joséfo, contemporâneo dos mesmos, outro chamado Filo e outro chamado Tácito. Todos 3 falam de Pôncio Pilatos. Para você ter uma ideia, é inequívoco que Pôncio Pilatos existiu. Apesar dele ser um homem muito famoso, você só vai encontrar referências dele na Bíblia.
e uma referência escrita em pedra na cidade de Cesareia. Pôncio Pilatos, ao que todos pensam que era governador, ele não era governador. Pôncio Pilatos era prefeito. A Bíblia o chama de governador não porque ele era governador, mas porque ele governava. Então, é importante que a gente saiba disso. Todo bom batista precisa conhecer a Bíblia. Tá bom? Então, a Bíblia usa a nomenclatura de governador para um homem que governava, que era prefeito, e estava sujeito ao governador da Síria. Se não me falha a memória, é chamado Leticínio. Esse governador da Síria era o superior dele, e esse governador estava sujeito a um imperador chamado Tibério César. Na época, a dinastia que estava governando era a dinastia dos Cláudios, que começa com Tibério César, passa por Calígula, passa pelo imperador Cláudio e chega a Nero em 68, quando o mesmo suicida-se. Aí vem uma terceira dinastia chamada dos Flávios. Também nós não vamos entrar nisso, mas tudo bem. Dois jovens da mesma idade se encontram. Sobre um, a Bíblia fala em várias passagens. Isaías, o messiânico profeta, lá em Isaías 9:6, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. De um lado, um rapaz pronto para ensinar o mundo sobre a paz. De um outro lado, um rapaz tentando manter a paz pela força das armas. Quem era Pôncio Pilatos? Um jovem espanhol que aproximadamente aos 18 anos se alista como tribuno do exército romano, como soldado, e ao que tudo indica, o que a história diz, Pôncio Pilatos era um rapaz de classe média, não era da nobreza, e ele entra no exército através de um alistamento e se torna tribuno. Através das muitas guerras que ele participou, ele se destacou, e então Pôncio Pilatos é promovido a prefeito de uma região complicada. Os imperadores não mandavam a nobreza para esses campos de conflito. Israel sempre foi um barril de pólvoras, toda a vida foi. Existia um nacionalismo e existe um nacionalismo dentro do judaísmo e dentro do islamismo que ninguém pode apagar, porque vem de uma etnia abraâmica e esse povo morre pela sua pátria e esse povo morre pelo seu Deus, seja Jeová ou seja Alá. Muita gente acha que Jeová e Alá é a mesma pessoa, não é? Enquanto Jeová é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande general de guerra, Alá deriva de uma expressão Iu Ilá e é o Deus Lua. Por isso que você sempre vai encontrar sobre uma mesquita uma meia-lua dourada que é chamada de cúpula. Quem entendeu, levanta a mão. Pôncio Pilatos, então, torna-se governador ou prefeito de uma região complicada. Por favor, coloque o título da mensagem: O homem que virou as costas para Deus. Vou falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre Pôncio Pilatos, eu quero te dizer uma coisa. Esse homem teve uma oportunidade que talvez você não teve, e que talvez muita gente não tenha. Ele ficou face a face com o Logos. Ele ficou face a face com a palavra. Ele ficou face a face com o verbo. Ele ficou face a face com a verdade. Muitas pessoas não sabem o que é a verdade. O que é a verdade? Essa pergunta é grega. O que é a verdade? Então eu vou te explicar hoje, e você vai gravar, porque você tem memória boa, você está ligado na mensagem. Eu vou te ensinar o que é verdade. Verdade não é um conceito. Verdade não é um status. Verdade é uma pessoa. Então preste atenção. A palavra verdade no grego é aletheia. Toda palavra
grega prefixada com alfa ou com a, esse prefixo é negação. Para você entender, aluno, aquele que não tem luz. Não, luno, luz, no latim. Aluno, aquele que vive em trevas. É isso mesmo. O mundo já te rotula de trevoso quando você se matricula numa escola pública ou privada. Aletheia significa não. Letheia significa esquecer. A palavra verdade, no grego, significa aquilo que não pode ser esquecido. Quem entendeu, diga amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que não pode ser esquecido. Aonde você ouve falar de Pôncio Pilatos? Eu vou repetir. A única inscrição arqueológica que existe para provar que Pôncio Pilatos existiu está numa pedra que foi encontrada em Cesareia. É o único lugar da história secular que você vai encontrar que o jovem tribuno existiu, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Único. Único lugar. E se alguém quiser saber mais de Pilatos, ou vai ter que ler a Bíblia, ou vai ter que assistir essa pregação no YouTube. Amém? A palavra verdade, lá no hebraico. Vamos entender o que é verdade. A palavra hebraico transliterada, a verdade transliterada para o português no hebraico é emet. E-M-E-T, emet. Significa fidelidade. Significa confiabilidade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, eu sou emet. Uma derivação, amã, que significa fiel, confiável. No grego, inesquecível. Quando Jesus dizia, eu sou a verdade, o judeu estava entendendo que ele era o quê? Fiel. A palavra emet dá origem à palavra amã, que dá origem à palavra amém, que eu já expliquei o significado para a igreja. Amém significa aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus. E o judeu ficava muito grilado, porque na Bíblia está escrito que Jesus é o amém, Jesus é o fiel, Jesus é o confiável, Jesus é aquele que jamais poderia ser esquecido. A palavra verdade, lá no latim, vem de uma palavra verita, que significa verídico, que significa verossímil, que significa veredito, que significa sentença que não pode ser mudada. Jesus é o inesquecível, no grego. Jesus é o confiável, o fiel, no hebraico, o amém. Aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. No latim, Jesus é uma sentença que não pode ser jamais alterada. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa, porque papel aceita tudo, Jesus não. A palavra de Jesus não pode ser mudada. Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre o será. 2 jovens nasceram em 2 regiões distintas. Nasceram para governar. Um protegido pelo Império Romano, outro alheio, avesso ao Império Romano. Um vivendo nos palácios,
o outro vivendo nas marcenarias da vida. Um filho de um homem qualquer da classe média, o outro filho de um homem extremamente pobre, que tinha que trabalhar dia e noite para cuidar da sua família, José, esposo da Maria, que concebeu Jesus virgem, diga-se de passagem. O Pôncio Pilatos, que serviu a César, ninguém lembra dele mais. E para se lembrar dele, eu tenho que vir aqui e fazer um esforço tremendo para que você saiba quem é ele. O Pôncio Pilatos, ele é mais conhecido no cristianismo do que na própria história de Roma. O Pôncio Pilatos, o jovem governador, foi para dentro do credo cristão, lá o credo católico, que na verdade também é o nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. E Pilatos sai mal na foto, porque ele entra na foto não como alguém que matou Jesus, mas que permitiu a morte de Jesus. Se ele não furou Jesus e não derramou o seu sangue, pelo menos foi quem jogou a primeira colher de terra sobre o túmulo. Primeira mão de terra sobre o túmulo. Deixa eu explicar para você algumas coisas históricas que talvez você não saiba. No 15º ano do reinado de Tibério César, Tibério César era enteado de Otaviano. Otávio Augusto, ou Otaviano, como você queira, era sobrinho de Júlio César, que foi assassinado nas portas do Senado, com 17 ou 19 facadas, onde o seu próprio filho Brutus conspirou contra ele. E ali então se desfaz o primeiro triunvirato, quando Júlio César foi assassinado nas portas do Senado. O seu filho e seu sobrinho estavam na Grécia, ele não tinha filhos. A história fala que Júlio César tinha epilepsia e não fala que ele tinha filhos. Esse jovem Otaviano, muito jovem, estava na Grécia estudando, porque as melhores escolas ficavam na Grécia. Quando o tio foi assassinado, ele voltou para Roma. Quando ele volta para Roma, ele encontra dois homens muito fortes, um deles era Marco Antônio. E ele começa então a tentar receber o poder que vinha do seu tio, porque se César não foi o primeiro imperador, ele pelo menos preparou o terreno para que o seu sobrinho fosse. E assim então Otaviano, através de uma guerra civil, de uma carnificina tremenda, se estabelece como imperador de Roma, Otávio César Augusto. E passou a ser adorado como Deus. E dentro da religiosidade pagã romana, você podia exercer o seu judaísmo, você podia exercer o seu cristianismo, mas você tinha que reconhecer a divindade do imperador. Você tinha que proclamar Ave César, salve César, e tinha que queimar incenso publicamente. Então Otaviano morre, e quem assume o poder é o seu enteado, Tibério César. Tibério César já estava governando no seu 5º ano, quando então nomeia para ser governador da Judéia um jovem tribuno, que já estava com certeza numa patente mais elevada, e agora manda para aquela região, que era um barril de pólvora, um rapaz chamado Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos, esposo de uma mulher chamada Cláudia Prócula, muda-se para a Judéia, e vai dividir aquela região com outros homens que governavam também, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias, Traconites, e todos eles governavam aquela região que se compunha de Galileia, Pérea, Itureia, Samaria e Judéia. E os que ali eram chamados de tetrarcas, porque pegaram aquela região e dividiram em 4, por isso eram chamados de tetrarca, porque governava uma das 4 partes que compunha toda aquela região. Então aí nesse momento, irmãos, nós vamos perceber esse homem crescendo. Ele governou como governador dentro daqueles limites da Judéia 10 anos. Ele começou a governar em 26 depois de Cristo,
No ano de 33, então, ele tem um encontro desagradabilíssimo com Jesus, tinha tudo para ser feliz, mas na verdade foi a sua derrocada. Todos nós vamos ter a oportunidade um dia de conhecer Jesus. Para muitos, Jesus é apresentado como filho de Maria apenas. Meu respeito a Maria, a irmã Maria. Para nós, nada mais que isso. Irmã Maria. Nós vamos morar com a Maria. Nós vamos estar ao lado dela. Possivelmente, eu vou estar numa casa ao lado da dela, lá no céu. Se acabar o café, irmã Maria, ajeita um pouquinho aí, porque o pastor Antônio gosta de café. Para nós, só isso. Respeito com uma irmã que foi escolhida por Deus para ser a mãe carnal do Salvador Jesus. Algumas religiões dão a Maria um valor acima do que ela tem. E eu não entendo porque, quando o anjo Gabriel anuncia que Maria estaria grávida de um menino que deveria se chamar Jesus, Emanuel, Deus conosco, ela canta: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconhece Jesus como Salvador dela. Então, me desculpe, é Jesus e não Maria. Acontece, irmãos, que este jovem teve um encontro, eu não sei se você já teve. As pessoas que têm tido encontro com Jesus têm voltado aqui. E as pessoas que têm tido encontro com Jesus aqui, eu espero que não faça como Pilatos, porque ele virou as costas para Deus. Não faça isso. Quase salvo, quase crente, quase convertido, quase de posse da verdade. Mas não, no céu não entra quase. Ou é, ou não é. Quem não está com Deus, quem não ajunta, espalha. Ou você é frio, ou você é quente. No céu não entra simpatizante do diante do trono. No céu não entra seguidores do pastor Antônio. Da onde que você é? Eu sou da igreja do pastor Antônio. Me desculpa, você não entra no céu. Essa igreja não tem patente no céu. Eu sou da igreja do Senhor Jesus e congrego numa igreja na Rua 8, Batista Nacional, onde o pastor Antônio está no exato momento exercendo o seu ministério. Terrivelmente assim. Eu quero mostrar para você os 3 erros que Pilatos cometeu. E eu não quero que você faça como Pilatos, para que você não seja sepultado na sua própria história, para que você não saia mal na foto, e para que quando lembrarem de você, num tempo bem posterior, não lembre de você como alguém que lavou as mãos, não lembre de você como alguém que não quis se comprometer, não lembre de você como alguém que quis salvar a sua própria pele, não lembre de você como alguém que representava um governo qualquer, não lembre de você como um homem que gostava de levar vantagem, uma mulher que gostava de levar vantagem. Não seja um convencido, seja um convertido. Igreja não é lugar de gente, igreja é lugar de crente. Igreja não é shopping. Shopping é um entra e sai. Não faça da tua igreja um útero. As pessoas vão ao shopping porque se sentem protegidas. As pessoas vão ao shopping para se esbarrar umas nas outras, para ter um ponto de encontro, para tomar um café expresso comigo. Não faça da tua igreja um útero. A psicologia diz
que as pessoas vão ao shopping porque elas se sentem protegidas. Se o shopping é um útero para alguém, não é um útero para nós. A igreja é a casa do Senhor. Se o shopping, existem muitas coisas que enchem os olhos de quem ali vai, aqui só tem um que enche os olhos de quem está: Jesus. O louvor pode ser muito bom. Eu fiquei orgulhoso hoje de manhã com o irmão Fabrício. Ainda comentei lá fora. Eu não sei, se eu mentir, perdoa. Eu falei, o melhor tecladista de Rio Verde está aqui. E teve gente que ouviu. Teve gente que olhou para mim assim, que estava ouvindo a conversa, que não estava participando. Virou para mim assim com o olhão, não sei se concordou, se discordou, de repente até falei uma blasfêmia. Mas eu achei interessante assim, que o menino cantava e ele acompanhava sem nunca ter ouvido a música. Isso é um negócio fantástico, não é? Tem alguém aqui que vem na igreja por causa do Fabrício? Levanta a mão. Cadê a Tatiana? Nem a Tatiana, irmão. Oh, glória, aleluia, tá? Idolatria zero, parabéns, gente. Se você vem aqui por minha causa, eu vou te decepcionar 1, 2, 3, 4. Se você não estiver focado em Jesus, você vai sair daqui, meu irmão, muito, muito magoado. Porque você vai estar doente, eu não vou te visitar. Talvez porque não fiquei sabendo, talvez porque eu não quis mesmo. Achei que você não estava tão doente assim. Quando você tiver um encontro com Jesus, uma oportunidade, não se faça de general. General é Ele. Quando você tiver um encontro com Jesus e alguém falar dele para você, como eu estou falando nessa noite, desce do status quo, sai da zona de conforto, reconhece de onde você veio, saiba que existe alguém sobre você e sobre mim, e não se esqueça que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que falamos, pensamos, fazemos e nos omitimos. Quais foram, pastor, então, os 3 erros de Pilatos? Vamos lá? É tão bom falar da vida dos outros, não é, gente? Gente, crente gosta. É 2 coisas que crente gosta: de comer e de falar da vida dos outros. Não, se você for um crente que não gosta de falar da vida dos outros, então nós somos bem diferentes. Eu vigio o que eu posso para não fazer isso. Eu tento fazer da minha boca um túmbalo retumbante. Primeiro erro de Pilatos: não deu ouvido às profecias. Pastor, ele não era judeu, ele não tinha acesso talvez ao hebraico, ele não conhecia as sagradas letras. Tudo bem, no mundo onde não existia internet, no mundo onde poucos sabiam ler, no mundo onde não tinha revista Veja, isto é, a notícia era de boca em boca. E sabe por que aquele povo tinha memória boa? Porque eles não podiam esconder a informação no papel ou num site qualquer. Aquilo que se ouvia tinha que ser guardado na mente. Era um povo que tinha memória melhor do que a nossa, porque exercitava todo dia. O que você faz para não esquecer as coisas? Escreve num papel. Naquele tempo, irmão, primeiro, papel era coisa de rico e escrever era coisa de poucos. Hoje não, irmãos. Tudo a gente põe no tablet, tudo a gente põe no iPhone, no iPad, no iPod, no iNompod, e a gente vai escrevendo as coisas e acaba não exercitando a mente. Aonde que é, pastor? Lembra do episódio que Herodes o Grande mandou matar milhares de crianças para ver se com isso conseguia matar Jesus? Quem lembra disso? Você acha que um episódio desse, uma carnificina dessa,
cai no esquecimento da população e principalmente num sucessor de Herodes? Ou você se esqueceu que Herodes o Grande governava sobre toda aquela região? Por isso ele era chamado o Grande, é porque ele governava toda aquela região. Depois que ele morreu, é que nasceram os tetrarcas, porque pegaram o reino dele e dividiram em muitos. Então quem ficou com um pedaço, ficou com a tetrarquia, ficou com um pedaço, um quarto, um terço, enfim. Então, esse Herodes o Grande manda matar um monte de crianças. Eu te pergunto, será que Pilatos não sabia disso? Será que ele não ouviu falar isso? Claro que ouviu. E mais, ele sabia que Herodes mandou matar as crianças, tentando matar Jesus, para impedir que um novo rei nascesse. Lembra disso? Quando os magos então vieram trazendo ouro, incenso e mirra, para se encontrar com a Virgem Maria, que estava gravídica lá numa pousada qualquer, que foram guiados por uma estrela, passaram por ali e Herodes ficou sabendo que os magos estavam à procura do menino rei. E ele disse, quando vocês voltarem, passa por aqui e me digam onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Sabia que Jesus era rei. Se ele não soubesse, ele não mandaria matar. Se ele não acredita, o próprio Herodes o Grande, se ele não confiasse nessa profecia, ele não mandaria matar. E aí Pilatos sabia de tudo isso. Sabia que Jesus era rei. Ok. Vamos ver onde é que está isso? Vai comigo aí, em Mateus capítulo 2,16. Eu preciso que você vá e que você marque. Eu vou te mostrar os 3 erros de Pilatos. Mateus capítulo 2, que fala da morte dos inocentes. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e lhe disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Qual foi o primeiro erro desse homem? Desprezou a profecia. E você? Você crê na palavra de Deus? Você tem desprezado a palavra de Deus? Tem desprezado a profecia? Nós estamos vivendo aqui um tempo áureo. Por quê? Porque aqui tem sido entregue palavras proféticas todo dia para quem vem aqui. Todo dia Deus está entregando. Não despreza a profecia. Se Deus não falar diretamente com você, Ele fala na palavra. Você que tem vindo aqui, Jesus quer ser rei na tua vida. Jesus quer ser a verdade na tua vida. Jesus quer ser o inesquecível na tua vida. Jesus quer ser fiel para você. Ele quer ser confiável. Jesus quer ser uma sentença que não pode ser mudada na tua vida. E eu pergunto, você tem entendido isso e mais que isso, você tem recebido isso como uma verdade para a tua vida? Será que vão ter que morrer pessoas para que você entenda isso? Será que você vai ter que, como Pilatos, sair mal na foto? Será que você vai pagar tão caro como ele pagou? E vai desprezar aquilo que Deus está dizendo? Deus quer salvar a tua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa, mas você não se posiciona. Você vem à igreja, acha lindo e maravilhoso, irmão. Põe no teu coração essa palavra, pastor, o que eu preciso fazer para não pisar no tomate igual Pôncio Pilatos? Crê no Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele.
Confessa Ele como Salvador, aceita-o como Rei na tua vida, saiba que Ele pode te representar diante de Pai, não se envergonhe de ser cristão. Mas o movimento evangélico está tão deturpado, o movimento evangélico está em crise de identidade, cada igreja prega uma coisa, um fala em língua, o outro dá piruleta, o outro rodopia, o outro toma dinheiro, o outro faz da igreja um circo, outro sopra a língua de sogra dentro da igreja. Pastor, o que eu faço, irmão? Cuida da tua vida. Jesus quer ter uma relação, é com você. Funciona assim. Se eu pisar na bola aqui, fica tranquilo que o pau pega cedo na minha cabeça, irmão. Quem é de Deus sofre o açoite, porque Deus açoita quem ama. Se tem um homem de Deus aí que pisou na bola, fica tranquilo. Mas se não é filho, irmão, vai fazer o que quer e Deus não põe a mão, porque Deus não bate no filho dos outros. Ele bate nos filhos dele. Porque se você bate no filho que não é seu, você é mais do que Deus. Porque Deus só açoita quem ama. Primeiro erro de Pilatos, desprezou as profecias. Não faça isso. Nevermore, nunca mais. Segundo erro de Pilatos, esse eu não cometo. Jamais. Ele não deu ouvidos à sua mulher. Esse eu não cometo. Obedece quem tem juízo. Marido que briga com mulher é uma das pessoas mais sem juízo que eu já vi na face da terra. Com mulher a gente não briga. Mulher não se bate nem com a flor. Mulher é fina. Mulher é doce. Mulher é meiga. Mulher é carinhosa. A mulher fala. Não fala muito assim igual você está pensando, mas ela fala. E você ouve. E obedece. Me contaram um negócio uma vez, pastor Claudino, disse que uma fila no céu. Eu não sei por que o povo quer fazer piada com o céu, né? Que até não é um lugar bom de se fazer. Mas diz que uma fila no céu, o anjo, aquele monte de homens, só tinha homens naquele pavilhão do céu, e tinha um anjo recepcionando com a prancheta na mão, quem estava ali havia acabado de chegar, obviamente, através de um falecimento qualquer. E o anjo disse: olha, os que são mandados pela mulher, fica do meu lado direito, por favor. E eram centenas de homens que haviam desencarnado. E quem não for mandado pela mulher, fica do lado esquerdo. Ele diz que mais de uma centena, 2 centenas de homens rapidamente pularam para o lado direito. O lado onde as mulheres mandavam nos maridos. E o anjo já sabia, porque era um procedimento rotineiro. Todo dia tinha gente chegando. E aí o anjo olhou, viu um cidadão ali, pequenininho, franzino, meio anêmico, meio raquítico. E ele ficou do lado dos homens que a mulher não manda. Ele falou: mas espera aí, desse tamanhozinho, com essa força toda? Falou: o senhor não entendeu o que eu falei? Eu entendi, ué. O senhor falou que aqueles homens que a mulher manda era para ficar do lado direito. Aí ele falou: e aí, por que você está aí? Não, estou aqui porque minha mulher mandou. Se eu ficasse do outro lado, eu estaria do lado que a mulher não mandou. Irmãos, Pilatos cometeu um erro crasso. Qual foi o erro? Não deu ouvidos à sua esposa. Homem que está aqui, quem é o homem que está aqui? Levanta a mão. A partir de hoje, você vai ouvir a sua esposa. Sua mulher está falando: entrega sua vida para Jesus. Você não quer entregar. Vai batizar, você não quer batizar. Vamos para a igreja, você não quer ir. Jesus salva, você não quer dar ouvido. Você está vindo mais porque ela manda do que porque você teve um encontro com Jesus. Mas agora está mandando você entregar sua vida para Jesus. Faz a obra completa. E aí, olha só o que aconteceu aqui. Vai comigo lá em Mateus capítulo 27, no versículo 19.
Você que gosta de estudar, guarda isso aí, marca o momento em que Pilatos não dá ouvido para sua mulher. E estando ele, quem? Pilatos, no tribunal, com quem? Com Jesus e os soldados. Sua mulher mandou dizer-lhe, olha o imperativo, a mulher mandou. A mulher já mandou um portador ir lá, obedece quem tem? Mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Onde é que Deus mandou um anjo seu? Na casa de Pilatos. Falar com quem? Com a mulher. O anjo chegou e permitiu que ela sofresse, através de um sonho, por causa de Jesus, porque no sonho, possivelmente, Prócula, que é o nome dela, mostrou para ela que Jesus é inocente. E ela ficou tão aturdida com tudo isso, que ela manda um bilhete para o marido. Não tinha WhatsApp naquele tempo. Ela manda um bilhete para o marido, não se meta com esse homem, não se envolva com esse homem, não haja com injustiça com esse homem, não faça maldade para esse homem. Mais ou menos assim, não deixa esses judeus manipularem você. Toma muito cuidado para que você não seja envolvido nessa morte. Ia dar em morte. Até a mulher do governador já sabia que ia dar em morte. Herodes sabia que o caso ali era motivo de inveja. Inveja. Por que inveja? Porque Jesus curava. Por que inveja? Porque Jesus ressuscitava. Por que inveja? Porque Jesus perdoava pecados. Por que inveja? Porque Jesus multiplicava pão. Por que inveja? Porque Jesus se apresenta como Filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Se ele é filho de Deus, então ele é Deus. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E agora o Logos morava na rua tal, virando à direita ou à esquerda, na casa tal. Deus foi habitar no meio dos homens, Emanuel, Deus conosco. Jesus mora na tua rua, Ele mora na tua casa, e Ele quer morar dentro do teu coração. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Na ordem do dia, você sabe quem que é mais espiritual, o homem ou a mulher? Eu queria que os homens respondessem. Eu queria, irmã Sandra, que os homens respondessem. Homens! Quem é mais espiritual, o homem ou a mulher? Então por que você não obedece a ela? Você já veio aqui tantas vezes. Você não aceita Jesus publicamente? Você não quer descer as águas? Você não quer devolver o dízimo? Sai daqui, você não comenta nada com a sua esposa, com medo de confessar que você já entendeu o plano de salvação. Obedece tua mulher, rapaz. Está falando coisa boa para você. De Pilatos basta um. Para de lavar a mão. Você vai deixar Jesus na cruz quando Ele quer descer e habitar dentro do seu coração. Para com isso. Escuta, a mulher que te dá conselho é a mulher que vai segurar na alça do seu caixão. Eu já cheguei em dezenas e centenas, sei lá, de velório. Pode não ter ninguém, mas a mulher está debruçada em cima do caixão. É ela, irmão. É ela. Eu não sei como é que é na sua casa, mas você já deve ter acordado de noite e ter visto a sua mulher orando, ou não? Você já viu sua mulher chorando em casa? Não é porque seu filho fez raiva nela, não. Ela está chorando por sua causa. Só que se ela falar, você briga. As mulheres não dizem nada. Nem amém, irmãos. Ô glória. Alegra o pregador, ajuda o pregador, irmão. O pregador está aqui fazendo partidarismo e não ouve nenhum amém, nem nada.
Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! Irmão, presta atenção aqui, ó. Terceiro erro desse homem. Ele errou de novo. Lá ele não deu ouvidos para o próprio Deus. Olha, ele não deu ouvido para a profecia, tradição oral, palavra escrita. Ele não deu ouvido para a mulher dele, que morava com ele, dentro da casa dele, que cozinhava para ele, que aguentava ele. E agora ele resolve dizer não para Deus. Quem diz não para a palavra de Deus, diz não para Deus. Quem diz não para uma mulher ungida dentro de casa, diz não para Deus. Toma cuidado para você não entrar para a história. Eu vou contar o fim da história de Pilatos. Você não sabe o fim da história dele. Vai comigo lá, em João capítulo 18, 38. Olha só o que aconteceu aqui agora. Agora é para fechar, hein? João 18, 38. Eu vou voltar um pouquinho com você, me permita. Eu vou fugir ao protocolo do sermão que eu estou me propondo a fazer, que é um sermão tópico temático. Eu vou quebrar o protocolo, mas eu preciso levar você ao entendimento aqui agora. Vamos lá. Versículo 33. Eu vou começar do 33, para você entender bem essa mensagem. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Pretório era o tribunal, a sala de julgamento, cercada por soldados, dentro e fora. Pretório era o lugar onde ficava a guarda pretoriana. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Escuta, quais eram as acusações contra Jesus? Sedição, separatismo, rebeldia, perturbação da ordem. E o que foi que ele perguntou para Jesus? És tu rei? Uai, escuta, qual era a função do governador? Cuidar de assuntos religiosos, sim ou não? Para cuidar de assuntos religiosos tinha o sinédrio. Por que ele estava preocupado se Jesus era rei ou não? Porque ele já sabia que Jesus era rei. Lembra que eu falei para você que ele já sabia que Jesus era rei e que ele desprezou a profecia? Ele sabia que Jesus era rei. E você que está aqui hoje também sabe que Jesus é rei. E sabe que ele quer reinar na tua vida. E já resistiu Jesus 1, 2, 3, até quando? És tu o rei? Jesus podia dizer assim: ah, rapaz, vai cuidar da sua vida, moço. Essa questão aí é com os judeus, você não é judeu. O que você quer saber se eu sou rei ou não? Isso é uma questão religiosa, não é política. O Império Romano aqui, o governador, o prefeito, ele cuida de questões políticas e não de questões religiosas. Eu vou ter que dar uma aula para você aqui de política romana. Simples, irmão. Esse homem queria a salvação, mas não queria cair do cavalo. É o problema de muita gente. Quer ir para o céu, irmão, mas não quer abandonar o status, a zona de conforto, o orgulho. És tu rei dos judeus? Olha só o que Jesus faz. Versículo 34, respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou você é um papagaio que fica repetindo o que os outros dizem? Entendeu ou não? Você não é judeu, cara. Por que você está preocupado com isso? Quem te contou que eu sou rei? Ou quem te contou que eu possa ser rei? Aqui é briga de titã, meu irmão. Aqui é só gente grande que está conversando. São dois jovens que nasceram praticamente no mesmo dia. Todos dois eram governadores, todos dois eram rei, só que um representava o governo humano, o outro representava o governo divino. E o governo divino vai dar de cacete no governo humano. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou você, ou tu disseram outros a meu respeito. Olha a ética de Jesus. Jesus não usa o nome dos seus inimigos. Aprenda isso, não fale o nome dos teus inimigos.
eles não merecem que você cite o nome deles. Não dê ibope para quem te bate, para quem te calunia, para quem te persegue, para quem joga o teu nome na internet. Deixa falar, enquanto os cães latem, a carruagem passa para a honra e glória do Senhor. Não se enrosca com cachorro. Deixa latir. Isso vem de você? Ou foi astúcia de malfeitores que disseram para você que eu sou rei? Replicou-lhe Pilatos. Pilatos entendeu a alfinetada, ele não era bobo. Porventura sou judeu, rapaz? Por acaso eu sou gente sua? Para você vir me dar tapa de luva de pelica aqui? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Vamos mudar de assunto, acabar com conversa. O que você fez de errado? Foi isso que Pilatos fez, irmão. O que fizeste? Oh, sem essa, acabou a conversa. O que você fez de errado, cara? Acontece isso aqui comigo. A ovelhinha chega lá, pecou. Aí chega, senta na gabinete. Pastor, você sabe como é que é, né? Não, irmão, não sei de nada. Não, pastor, porque o senhor sabe que a gente... Não, irmão, vai direto ao assunto. O que? Não, pastor, porque de repente... O senhor sabe como é que é, né? Não, irmão, não sei. Aí eu vou grilando com aquele negócio. O que é que você fez, irmão? Fala logo, o que você fez de errado aí? Ah, a carne é fraca. Não, irmão, quem é fraco é você, irmão. Você já está me contando que você fez o que não devia. Com quem foi? Rapidinho a gente já resolve, eu já vou tomar meu cafezinho, já libera a pessoa. 90 dias aí sem tomar ceia, tranquilo, rápido, fácil assim. E aí, irmão, esse cara fala assim, o que fizeste? Aí Jesus entra de novo. Respondeu Jesus. Aí Jesus começa a falar de Deus para ele. E Jesus vai mais longe, ele começa a falar de si mesmo. E Jesus vai mais longe, ele começa a falar da verdade. Não é isso que você quer saber? Então vamos lá. O meu reino não é deste mundo. Irmão, se eu chegar para você, euzinho, chegar para você agora e falar, eu sou um alienígena. Acabei de chegar da galáxia Fênix. Bom, você pode até me achar doido, mas você vai querer fazer um tete-a-tete. Oh, como é que é lá? Tem praia. Escuta, irmão. Não era isso que ele queria saber, se Jesus era Deus? Jesus agora começa a entregar o ouro para ele. Escuta, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mas agora não é daqui. Em outras palavras, haverá um tempo em que o meu reino será todo daqui. Hoje você me julga, amanhã sou eu que vou julgar você. Hoje você me resiste, amanhã sou eu que vou resistir você. Hoje você não me quer, amanhã sou eu que não quero você. Quem entendeu, levanta a mão. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Era isso que Jesus queria. Jesus faz de tudo para você falar com a sua própria boca. Jesus chega para o cego e fala, o que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero ir ao shopping tomar um café expresso. Fica bom assim? Oh, Jesus está vendo que o cara é cego, moço. Cego quer enxergar, ou não? Não, Jesus, eu sou cego, mas na verdade o que eu quero é andar. O que é que ele quer que você faça? Que você confesse com a sua própria boca. Ele pegou o colega Pilatos, colocou numa sinuca de bico e falou assim, mais ou menos assim, você vai ter que falar com a sua própria boca que eu sou rei. Você não quer tanto saber se eu sou rei, então você vai confessar que eu sou rei. Aí Pilatos então cai
Então disse Pilatos: logo tu és rei. Obviamente, eu entendi tudo. Se o seu reino não é desse mundo, e se o seu reino fosse desse mundo, o Pai mandaria ministros para te proteger dos judeus. Então você é rei. Ele disse: tu dizes. Você confessou com a sua própria boca. Agora, já que você confessou com a sua própria boca, se rende completamente, se entrega completamente. Aí ele continua. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Versículo 37. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Dar testemunho do quê? Daquilo que não pode ser esquecido. Dar testemunho do quê? Da fidelidade, da confiabilidade e de uma sentença que não pode ser mudada. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Me aceita como rei na sua vida. Larga o Império Romano, deixa eu governar a sua vida. Troca o Império Romano pelo reino do Deus Altíssimo. Você está entendendo, irmão? Quantas vezes, através da minha boca, Deus já falou isso para você? Quantas vezes? Você está esperando o quê? Quem é da verdade, ouve a minha voz, porque eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Todo caminho que é de Deus leva à verdade, e toda verdade conduz à vida. Quem não vive na verdade não tem vida. Quem não vive na verdade não está no caminho certo. Pegou o bonde errado. Aí Pilatos então, agora preste atenção no que vai acontecer aqui agora. Isso aqui para mim, irmãos, Deus fez eu enxergar, pulou da Bíblia. Olha aqui, ó. Perguntou-lhe Pilatos. Esse homem fez 5 perguntas para ele. Ô louco, vai fazer pergunta assim lá longe. Faz um monte de pergunta desse e não vira nada. O rapaz chega e fala assim: qual é o seu nome, moça? Ela fala: Maria. Onde é que você mora? Eu moro aqui do lado. Qual que é o seu telefone? Depois ele pergunta: casado ou solteira? Solteira. Quer namorar comigo? Quando ela fala assim, ele vira as costas, vai embora. Foi exatamente isso que Pilatos fez com Jesus. Fez 5 perguntas. Quando ele entendeu tudinho que Jesus respondeu, olha só o que ele fez. 38, perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Ele sabia que a verdade vinha do latim veritas, e a verdade significa uma sentença que não pode ser mudada. Eu sou uma sentença que não pode ser mudada na sua vida. Ou você é meu, ou você não é meu. Ele sabia do grego corrente, que verdade vinha de aletheia. Aletheia significa aquilo que não pode ser esquecido. Eu sou aquele que você nunca mais vai poder esquecer e que o mundo jamais vai esquecer. É por isso que o mundo inteiro fala: Jesus, 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 Jesus. E Pilatos, você só está ouvindo hoje porque eu nunca preguei sobre esse homem. Eu já fiz mais de 2.000 pregações, eu nunca preguei sobre esse homem. Ele está tendo a oportunidade de se virar no túmulo hoje. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Quem faz uma pergunta espera uma. Tendo dito isto, virou as costas. Na hora de dizer: sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, ele virou as costas. E você que está aqui nessa noite, você já entendeu que Jesus, ele quer mudar a sua vida, ele quer entrar na sua história, ele quer mudar a sua casa, ele quer ser o inesquecível, ele quer ser o seu fiel, ele quer ser o seu confiável, ele quer ser aquela sentença que não pode ser mudada. Você já entendeu? Você vai virar as costas hoje de novo? Ninguém levanta, ninguém sai, tranca a porta. Olha o fim dessa história. O
que não está na Bíblia. Quantos anos Pilatos governou? Quem tem memória boa ganha dinheiro. Começa com 10. 10. Parabéns. Que ano foi que ele julgou Jesus? Começa com 33. 33. Ele começou a governar em 26. Que ano ele parou? Tá, então quando Jesus foi crucificado, quantos anos restaram de governo para ele? 3. Sabe o que ele fez depois que ele virou as costas? Ele provou que não ouviu as profecias. Ele provou que não queria Jesus. Ele provou que não ouvia a sua mulher. Foi lá fora, teatral. Um teatro. Traz uma bacia d'água. Ué, mas espera aí. Essa prática de lavar a mão não era romana. A prática de lavar a mão era judaica, está lá em Deuteronômio. Lavar a mão significa, eu não tenho nada a ver com isso. Lavar a mão significa, eu não me comprometo. Trazem a bacia d'água. Ele lava as mãos, ali, publicamente, na parte da sacada do pretório. Ele lava as mãos e diz, olha, eu não tenho culpa pelo sangue desse inocente. Teoricamente, já acabou. Jesus vai para o Gólgota, vai morrer, está sentenciado, pregado entre 2 ladrões. E quando chega no meio dos 2 ladrões, ele colocado no meio, um dos ladrões o insulta. Tu não és o Filho de Deus? Desce-te daí, salva-te a ti e a nós também. Engraçado, é a mesma pergunta que Satanás fez no deserto. Lá vem o Satanás. Nas horas mais difíceis da nossa vida, lá vem o Satanás. E ele usa a boca de gente que está do nosso lado. O outro diz, nem ao menos se arrepende, afinal de contas, nós merecemos a crucificação, esse homem não. E sem fazer nenhuma pergunta, ele apenas diz, Jesus, lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. Jesus não deu paulada, Jesus não deu cacetada. Hoje tu estarás comigo. Um faz 5 perguntas e vira as costas. O outro defende e entrega a sua vida para Jesus. Que coisa, irmão. Um ladrão às vezes vale mais do que nós. A gente nem para ladrão às vezes não serve. Tem hora que ser ladrão é muito para nós. Somos menos que um ladrão às vezes. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus está batendo na nossa cara desde a hora em que Ele começou a escrever a Bíblia. Isso não dói no seu coração? Escuta só, sabe o que aconteceu com esse Pilatos? Sobraram 3 anos de governo para ele. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha um superior? Quem era? Governador sírio. Os samaritanos entraram numa paranoia de que havia ouro enterrado no Monte Gerizim. Olha onde é que ele entrou. Os samaritanos entraram numa paranoia de que no Monte Gerizim tinha ouro enterrado. E quem tinha enterrado o ouro era Moisés. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Que se fosse Salomão ainda ficava calado, mas Moisés, irmão. E começaram um motim, possivelmente para poder invadir alguma área, possivelmente para fazer alguma coisa, e isso acabou numa rebelião. E o que a história não conta é que Pôncio Pilatos era um cara truculento. Pôncio Pilatos mantinha a paz através da violência. Pôncio Pilatos contratava soldados que iam à paisana, se misturava no meio do povo com um pedaço de pau. E quando alguém se insuflava, ou quando alguém fazia um motim, do meio do povo, esses soldados matavam a porrete. Pôncio Pilatos, quando pegava para matar, matava de 30 a 50 de uma vez. Ele era um homem mau, ele era um homem covarde, ele era um homem que reprimia e implantava a paz através do terror, como todo soldado romano.
E aí, sabe o que acontece, irmãos? Quando veio essa rebelião dos samaritanos, ele entrou com muita força e ele matou muitos samaritanos. Acontece que alguns samaritanos que eram bons de dinheiro e que tinham influência política e que eram amigos do governador da Síria, criaram uma comitiva, foram ao governador da Síria. Chegando lá, disseram para Liticínio, falaram, olha, Pilatos agiu com muita truculência, com muita violência, e ele foi desumano. Na verdade, eles convocaram os direitos humanos daquela época. O Pilatos que quis salvar a própria pele, para não perder o cargo de governador, fez um pacto com os judeus, e nesse pacto matou Jesus. Agora ele estava metido numa outra confusão, já não era mais com os judeus, eram com os samaritanos, e nessa hora ele não teve dó nem piedade, ele agiu como ele sabia agir, desceu o porrete, matou muita gente. Foram ao governador da Síria, o governador da Síria falou, olha, lamento muito, cara, esse negócio pegou uma proporção muito grande. Você vai ter que ir a Tibério César, você vai ter que ir ao imperador, você vai ter que se explicar para ele. Só que a viagem era muito longa, então Pilatos ele organiza uma comitiva de soldados, tinha 5.000 soldados à sua disposição, lá no palácio de Antônia, na fortaleza de Antônia, onde ele despachava. Juntou os soldados e partiram para Roma. No meio do caminho, Tibério César morre, Calígula assume. Precisa falar? Todo mundo sabe quem era Calígula. E Calígula não passou a mão na cabeça de Pilatos. O destituiu. O então político poderoso, Pôncio Pilatos, agora está desempregado. E mais, convidado a se exilar num país distante. Resumo da ópera, ele suicida. Sabe qual é o fim daqueles que resistem a Deus? Eles vão acabar morrendo sem Jesus. Sabe por que as pessoas resistem a Jesus? Porque elas não querem perder alguma coisa. Sabia disso? Eu não aceito Jesus porque eu quero continuar tomando minha cerveja. Sabia disso? Eu não aceito Jesus porque eu não quero essa mulher todo dia falando de Jesus na minha cabeça. Eu não aceito Jesus, sabe por quê? Porque eu não quero ninguém pegando no meu pé. Sabe por que eu não aceito Jesus? Porque eu não concordo com o dízimo. Você sabe por que eu não aceito Jesus? Porque eu não quero perder meus amigos. Você sabe por que eu não aceito Jesus? Porque eu não aceito essa interferência invasiva do Senhor Jesus na minha vida. Então eu não aceito Jesus. E quem resiste Ele, o resiste porque tem alguma coisa que é prioridade na sua vida. Ou o seu intelectualismo, ou o seu poder econômico, ou as suas mulheres, ou a sua bebida, ou o seu prazer, ou a sua luxúria, ou a sua devassa. Sabe como é que esse pessoal morre? Da forma como morreu Pilatos. Depressivo, arruinado, sem nada, sem mulher, sem prestígio, sem poder, sem amigos. Assim morrem os que resistem a Jesus. E você? Como é que você vai terminar a sua vida? Fiquei sabendo de um colega que foi num velório. Pasmem, figura tradicional de Rio Verde. Pessoa de posse, muita posse. Sabe quantos estavam na sala mortuária? A família. Sabe o que aconteceu na hora de levar o caixão para dentro do carro fúnebre? Só tinha 2 pessoas para carregar o caixão. E teve que sair na rua para pedir a alguém que passava para carregar o caixão. Irmão, você não tem ninguém para carregar o seu caixão, que falta de prestígio é esse? Eu vou orar com você, tá bom? Feche os seus olhos.